Nós estamos estudando a carta de Tito. Aqui nós vemos numa série de estudos da carta de Tito. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos semana passada, Santidade da Doutrina. Para tanto, eu gostaria de ler com vocês, vou falar com a igreja aqui que está aqui hoje aqui conosco. Tito 1:9, está aí na tela, eu gostaria que todos vocês lessem, amém? 1, 2, 3. Amém, graças a Deus. Então vamos lá, nós estamos estudando, pode pôr a tela para mim. Tito, nós estamos estudando a santidade da doutrina. Nós estamos na nossa introdução, nós falamos semana passada que houve um tempo da história da igreja, onde que a igreja católica romana, ela dominou, tá certo? A Bíblia Sagrada. Nenhuma pessoa leiga, nenhuma pessoa simples, nenhuma pessoa fora o clero, fora os sacerdotes, podiam ler a Bíblia. E a Bíblia naquela época era escrita em latim. E não eram todos os sacerdotes que sabiam ler latim e que sabiam pregar a palavra de Deus e que sabiam ensinar a palavra de Deus. Além de ter essa dificuldade dela estar escrita em latim, só os sacerdotes terem o poder de lê-la em latim, porque ela não era escrita na linguagem comum do povo. Ela não era escrita... É a mesma coisa, gente, na nossa escola, o professor ensinava latim para a gente. Vocês são da época do latim? Eu sou da época do latim. O professor ensinava latim. Meu Deus, a gente nem lembra mais. A gente tem que usar português da sua época, né? A gente tem que usar o português, gente. Tem que ensinar o português para nós, tá vendo? Era a mesma coisa naquela época. Então havia uma grande dificuldade. Com o advento da reforma protestante, Martinho Lutero, nós vemos que Calvino, o que eles fizeram? Eles começaram a traduzir a palavra de Deus para a linguagem do povo. Lutero escreveu para os alemães, fez com que todos traduziam a Bíblia para o alemão, fez com que o povo comum tivesse acesso à palavra de Deus. E agora eles começaram a fazer também sermões expositivos, aonde eles ensinavam a palavra de Deus, detalhes da palavra de Deus, versículo por versículo, eles iam interpretando e ensinando ao povo a palavra de Deus. Aí começou a haver um entendimento do povo, um conhecimento do povo da palavra de Deus. Então houve uma história muito obscura, uma história negra na história da igreja, onde que as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Você imagina, as pessoas não tinham, e às vezes haviam líderes que não tinham conhecimento e não sabiam ensinar a palavra de Deus para o povo. Você imagina o povo totalmente perdido no conhecimento da palavra de Deus. É o que a gente vê hoje quando a gente pega alguém da igreja católica romana. Você vai falar com ele da palavra de Deus, ele não conhece nada da palavra de Deus. Porque eles não ensinam nada da palavra de Deus. Eles não têm a preocupação de ensinar a palavra de Deus para o seu povo. A diferença nossa é essa. Uma das grandes características, qual é uma das coisas chaves, uma das coisas fundamentais nas Assembleias de Deus no Brasil, para ser essa igreja pujante, para ser essa igreja grande, essa igreja numerosa no nosso país, é a escola bíblica dominical, aonde todo domingo os assembleanos se reúnem na escola bíblica dominical para estudar a palavra de Deus. Tem uma revestinha sistemática, é um estudo sistemático da palavra de Deus, e aí, em 4 anos, a gente estuda toda a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Por isso que a Assembleia de Deus teve esse crescimento extraordinário. Os crentes da Assembleia de Deus têm um conhecimento bíblico. Olha, aqueles que frequentam a escola bíblica dominical é totalmente diferente daqueles que frequentam o culto de domingo à noite apenas.
a probabilidade dele conhecer mais da palavra de Deus é muito maior. E nós temos o privilégio também de termos o nosso culto de ensino da palavra de Deus aqui. Há igrejas que já suprimiram esse culto de ensino da palavra de Deus. Não tem. Tem igrejas que já tiraram a escola bíblica dominical. Não tem escola dominical. As comunidades não têm. Você pode observar. As comunidades não têm escola bíblica dominical. As comunidades não têm culto de ensino da palavra de Deus. Muitas igrejas não tem essa preocupação de ensinar a palavra de Deus. Não tem essa preocupação de fazer com que o povo se assente para aprender a palavra de Deus. Então, graças a Deus que Deus nos tem dado essa graça ao longo desses 23 anos que nós estamos aqui, desde o início da nossa igreja até o dia de hoje, a gente está procurando ensinar a palavra de Deus, irmãos, para o povo. Isso é um privilégio. E nós não desistimos, nós não paramos. Já teve dia de ter 2 pessoas, 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Mas a gente ensinava como se estivesse ensinando para 50, 100 pessoas. Para nós é indiferente. Jesus ensinava para 1 pessoa. Jesus pegava 1 pessoa e evangelizava 1 pessoa. E às vezes ensinava 1 pessoa só. Jesus fazia isso. Se o nosso mestre fazia isso, como é que nós não vamos fazer? Como é que nós não vamos fazer? Nosso mestre, a gente ainda vai ficar reclamando porque o povo não vem? Graças a Deus por você que tem vindo aqui. Graças a Deus por você que tem se disposto a vir aprender a palavra de Deus. Que tem estado conosco aqui semana após semana para estudar a palavra de Deus conosco. E aí nós vimos, irmãos, que existe o papel importante dos pastores, que é conhecer bem as Escrituras e o suficiente para que eles sejam capazes de manter a igreja na verdade, diante das repetidas tentativas de Satanás de introduzir o erro. Por quê? Quanto mais vai se aproximando aquele dia, que dia? A volta de Jesus, mais o erro vai tentar enganar pessoas. O inimigo vai tentar implantar o erro. Mas ele vai implantar o erro no mundo? Não. Ele quer implantar o erro no nosso meio. Na própria igreja. Na igreja. Com heresias. Com ensinos falsos. Com ensinos que são totalmente irmãos. Nós vimos aqui na nossa introdução semana passada 2 grandes problemas que surgiram na Idade Média com a igreja. Primeiro, foi na Idade Média não, no século XIX. Primeira coisa foi, eles tentaram fazer com que a Bíblia não fosse, tentando fazer com que os homens entendessem que a Bíblia não era a palavra de Deus. A inerrância da palavra de Deus. A inspiração da palavra de Deus. Eles tentaram fazer. Tanto é que houve em Chicago, e eu li esse tratado aqui de Chicago, esta semana aqui, eu fui ler esse tratado de Chicago, que foi uma declaração que foi feita na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, uma declaração da afirmação que nós acreditamos na palavra de Deus, como ela está escrita, que os homens foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus, que tudo que está escrito de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus, que nela não há erro, não há dúvida. Se houver dúvida, se houver erro, é nossa interpretação. É a interpretação dos homens, é falta de entendimento da nossa parte. Essa foi uma das primeiras coisas que eles fizeram. E agora há um movimento atual, que é o movimento das igrejas emergentes, que as igrejas emergentes estão dizendo o seguinte: não, você não precisa se aprofundar nas doutrinas. Me ensina só aquilo que eu preciso saber, que já está ótimo. Para mim ser abençoado, para mim ser curado, para mim ser próspero, para mim, me ensina só o que eu preciso saber. Esse negócio de conhecer doutrina bíblica é muito cansativo,
a gente vai perder tempo, não vai servir para nada para mim, não vai me ajudar em nada. O que eu quero é uma palavra rápida, o que eu quero é uma palavra de bênção, o que eu quero é uma palavra de prosperidade, o que eu quero. As igrejas emergentes hoje estão fazendo isso. É que nem se nós comêssemos aqui só lanche todo santo dia. O que é que ia acontecer conosco daqui a um tempo? A gente ia ter problema de saúde. A gente pode vir a ficar anêmico. A gente pode ficar, com a nossa saúde debilitada. Porque está faltando o quê? O arroz com feijão. Né? Está faltando o arroz com feijão. Então o arroz com feijão, irmãos, é isso que dá sustentação para a gente. Que eu falo aqui hoje. São as doutrinas da palavra de Deus. Que nós, pastores, de vez em quando, irmão, estamos esquecendo e não estamos, às vezes, acreditando nelas mais. Aí é um grande problema. É um grande problema. Então, quem lidera, os pastores que dirigem as suas respectivas igrejas, deve ter o conhecimento suficiente para ensinar o seu povo. A gente não exige isso dos nossos auxiliares. Eles devem ter conhecimento suficiente para ensinar um crente novo, um neófito, uma pessoa, corrigi-lo no seu caminho. Mas quem dirige a igreja tem que ter o conhecimento suficiente para ensinar o seu povo. E pastor que não quer aprender a palavra de Deus, não quer estudar a palavra de Deus, vai fazer outra coisa. Vai vender cachorro quente. Vai fazer qualquer outro trabalho. É porque estão gravando e vai chegar para eles. É por isso que eu estou falando aqui. Daqui a pouco a gente põe no grupo lá do ministério. Vai fazer qualquer outra coisa. Porque nós temos que nos dedicar a estudar a palavra de Deus. Nós temos por obrigação ler livros. Nós temos por obrigação estudarmos, gastarmos o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas energias para aprendermos a palavra de Deus. Você pensa que é fácil? Não é fácil. Mas nós temos essa obrigação. Senão a gente não é pastor, irmão. Os pastores hoje têm que ensinar a palavra de Deus. E principalmente agora nos dias que nós estamos vivendo. Dias difíceis, dias em que o erro vai aumentar cada vez mais e mais. A internet está aí campeando, um monte de gente pregando na internet. E o povo assistindo esse monte de gente aí. E o povo comendo esse monte de mensagem na internet. Daqui a pouco está comendo até veneno. E aí, irmão? Só o Deus para ter misericórdia, hein? Aí você vai ver o irmão, está desanimadinho, porque está comendo um veneno lá. Aí te ensina aqui. Aí vem um cara na internet, ensina uma outra coisa diferente. Uma mensagem que te agrada, dá comichão nos teus ouvidos, dá coceira nos teus ouvidos. Aí você quer ouvir. Aí você tem aquele cara, até como teu pastor. Meu pastor agora é o cara da internet. O dia que você morrer, chama ele para o seu velório. Vê se ele vai. Vê que você estiver doente no hospital. Vê se ele vai lá te visitar. Quem vai são esses nós cegos aqui. Está todo santo dia aqui. Esse é o negócio. É fácil, né, irmãos? O povo hoje tem os pastores da internet. As igrejas da internet, que é o crente que fica em casa. Então as igrejas emergentes hoje estão fazendo aqueles cultos light. O culto rápido, o culto de 1 hora, que acabou rapidinho, você vai embora para casa, que seja confortável, que você fique, um ambiente agradável. Eu gostaria de ter um ambiente totalmente agradável. Quem dera nós tivéssemos. Eu gostaria disso daqui. Mas, a gente está nessa luta, patinando aí. E às vezes a gente faz culto de 2 horas aqui, irmão. Oh, meu Deus do céu. Mas graças a Deus que o nosso culto termina rapidinho, irmão. Tem hora que não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. Isso porque a gente não tem cantoria. Imagina se tivesse cantoria, hein? Se cantasse criança, cantasse anjo, cantasse arcanjo, serafins e querubins, cantassem, você já imaginou? Cantasse homem, cantava mulher, cantava
criança, velho, terceira idade. Você já imaginou se cantasse todos esses grupos na igreja? Só o sangue do Cordeiro. Meu Deus do céu. Graças a Deus a gente tem tido reuniões abençoadas. Mas vamos lá. Paulo diz assim, ó, os pastores devem ser homens piedosos que se apeguem firmemente e ensinam corajosamente a palavra da verdade de Deus. Paulo então dá 5 requisitos para os anciãos fiéis em relação à palavra de Deus. Então vamos lá. O primeiro, os pastores devem ser homens de entendimento bíblico. Os pastores devem ser homens de entendimento bíblico. Todo pastor é chamado primeiramente ao ministério da palavra e, portanto, deve ter o dom de ensinar. Todos os pastores, ok? Devem ter o dom de ensinar. Ó, Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, os presbíteros que governam bem devem ser considerados dignos de duplicados honorários, salários, especialmente aqueles que trabalham arduamente para pregar e ensinar. Essa parte de salário pula, tá bom, gente? Porque os presbitérios devem ser capazes de ensinar. Tem que ter essa capacidade de ensinar. Irmão, pregar é uma coisa, ensinar é outra. Pregar é uma coisa, ensinar é outra. Tá bom? Então a pessoa quando vem pregar aqui no domingo à noite, a gente vai pregando, embora que o nosso estilo de pregação é um estilo de ensino da palavra de Deus, né? Eu não consigo fugir dessa característica que eu tenho. Mas tem gente, às vezes aqui no nosso meio, que ele tem a habilidade de pregar a palavra de Deus, mas não de ensinar a palavra de Deus. Então, é uma diferença muito grande. E ele fala que esse homem, ele é digno de dupla honra. A pessoa que ensina a palavra de Deus, hein? Que é capaz de ensinar a palavra do Senhor. Eu acho interessante. E o texto também declara ser capaz de exortar em sã doutrina e refutar aqueles que contradizem o ensino errado. Aquele que contradiz. Tá bom? Eu acho interessante isso daqui da palavra de Deus. Paulo não está dizendo que os presbíteros que não trabalham duro na pregação e ensino estavam sendo negligentes. Mas ele está chamando que alguns, dentre todos que foram chamados, eles foram chamados especificamente para ensinar a palavra de Deus. Alguns foram chamados para ensinar com esmero a palavra de Deus. Que coisa, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Que alguns foram chamados para isso. Então, numa igreja tem diversos tipos de pessoas. Graças a Deus que a gente forma um time. Cada um do time joga numa posição. Faz uma coisa. Cada um tem um ofício, cada um tem um dom, cada um tem uma chamada específica. E é um talento, graças a Deus por isso. Um é para administrar, o outro é para... tem uma palavra consoladora, outro você pode ver que camarada na área de casais, outro vai evangelizar, outro vai fazer outro tipo de trabalho. Cada um vai administrar, um vai exortar, outro vai presidir. E o outro vai ensinar a palavra de Deus. Então Deus chama e dá dons para os seres humanos. E graças a Deus, quando há uma igreja onde esses dons eles estão manifestos e a gente se completa. Isso é legal. A gente não está aqui competindo um com o outro. A gente está aqui completando um ao outro. A gente faz parte do mesmo time, do corpo, e a gente está aqui juntos. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu faço uma coisa que o Robson não faz, o Robson faz uma coisa que eu não faço, o Germano faz uma coisa que eu não faço, e é assim. E a gente vai se completando. E glória a Deus por isso, pela sua infinita sabedoria de colocar homens diferentes, com dons diferentes, com talentos diferentes na igreja, irmãos. Graças a Deus por isso.
Por isso que a gente deve orar ao Senhor para que Ele manifeste os seus dons na igreja, irmãos. Os dons de governo, os dons espirituais, os dons ministeriais. Tem 3 tipos de dons, né? Os dons de governo, os dons ministeriais. Tá certo? E os dons espirituais. Quem dera Deus manifestasse todos os seus dons na nossa igreja, fosse uma igreja carismática, cheia de dons. Pode ser uma bênção, mas também pode ser uma dificuldade. A igreja de Corinto que o diga, né? Pode ser uma bênção, mas pode ser um problema. Porque a igreja de Corinto tinha todos os dons, mas tinha um pecadinho escondido lá dentro que ninguém queria resolver. Tá vendo? É uma bênção, mas até certo ponto. Mas nós oramos para que Deus faça a sua vontade. Para que Deus exerça a sua bondade e a sua misericórdia e edifique a sua igreja, a igreja dele aqui na Parada Inglesa, a igreja dele aonde nós temos aí as nossas igrejas. Glória ao nome do Senhor por isso. Outras pessoas, irmãos, embora capazes de ensinar, concentram-se em outras áreas de supervisão, outras apacentam o rebanho, porque não são dados ao ensino. Não são dados ao ensino. Tá certo? Então, irmãos, nós, no nosso ambiente, a gente tem que entender isso daqui, irmãos. Mais uma coisa. Aquele que ensina, ele deve manter firme a palavra fiel, a palavra confiável. Você, meu querido irmão, quem é obreiro, quem vai estudar a palavra de Deus, você deve entender a palavra de Deus. Para que eu possa entender a palavra de Deus, para que você possa entender a palavra de Deus, você tem que estudá-la, você tem que lê-la todos os dias. E crescimento no conhecimento é um empreendimento vitalício, até o dia da gente morrer, até o final da vida. Crescimento no conhecimento da palavra de Deus é até o final da nossa vida. Tem gente que quer aposentar, deixa os mais jovens. Que deixa os mais jovens, irmão. Não tem aposentadoria no reino de Deus. A gente tem que estar sempre crescendo no conhecimento do Senhor. Cito um exemplo, o exemplo de Daniel. Daniel. Quando você lê o livro do profeta Daniel, no início do capítulo, Daniel deve ter em torno de 14, 15, 16 anos de idade. Com 14, 15, 16 anos de idade, eles foram levados cativos para a Babilônia. Quando eles chegaram lá na Babilônia, foram levados os meninos mais bonitos, os meninos mais inteligentes, os meninos que não tinham defeito. Lá foi Daniel levado na corte da Babilônia com os seus amigos, com o Sadraque, com o Mesaque e com o Abidnego. Tá certo? Foram levados lá cativos para a Babilônia. E aí você vê a decisão desses meninos, longe dos seus pais, longe das suas mães, longe do pastor da igreja, longe dos olhos da igreja. E aí o rei Nabucodonosor mandou lá o homem sustentar esses meninos com toda a comida lá da Babilônia. E os meninos disseram o seguinte: olha, administrador, nós não vamos comer da comida da Babilônia, comidas sacrificadas. A gente quer comer só legumes, faz uma prova com a gente, e daqui a um tempo o senhor olha para ver se a gente não está bem de saúde, aí a gente come a comida de vocês. E aí eles fizeram um propósito de não se contaminar com os manjares do rei. Deus deu graça para eles, irmãos. Vocês acham que o menino de 14, 15, 16 anos de idade tinha capacidade de fazer um propósito desse? Mas eles eram crentes em Cristo Jesus. Eles acreditavam em Deus. E eles fizeram um propósito. Sabe o que Deus fez? Abençoou a vida deles. Porque depois de um tempo, eles se juntaram com os outros meninos que comiam de toda a comida, toda a gordura, todos os animais sacrificados. E aí eles olharam: vocês estão do mesmo jeito que os outros. Aliás, estão mais bonitos. Vocês estão mais apresentáveis do que os outros.
Por quê? Porque eles, com essa tenra idade, eles quiseram servir a Deus. Aí você vai para o capítulo de número 6. Daniel tem 80 anos de idade no capítulo de número 6. Capítulo no início do livro, eles têm 14, 15, 16 anos de idade. No capítulo 6 está escrito, ele tem mais ou menos 80 anos de idade. Sabe o que está escrito lá? No capítulo 6, o verso 3, e o mesmo Daniel, do jeito que ele era quando ele tinha 14, 15, 16 anos, a decisão de servir a Deus, com 80 anos ele tinha a mesma decisão de servir a Deus, irmão Val. Com 80 anos de idade. Ele não aposentou, não. Ele continuou orando como ele orava antes, ele continuou servindo a Deus como ele servia antes. Não houve preguiça. Deixa eu estar voando aqui, tudo aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa voar. Não tinha preguiça. Aí, lá no final do capítulo do livro do profeta Daniel, sabe quantos anos ele tem? 120 anos. Agora, Deus trabalhou na vida desse homem de uma forma extraordinária. Você vai lendo o livro do profeta Daniel, você vai vendo cada vez mais Deus vai se revelando para ele. Cada vez mais Deus vai se mostrando para ele. Cada vez Deus vai se revelando mais para ele. Quanto mais ele vai ficando mais velho, quanto mais ele vai ficando na presença de Deus, Deus vai mostrando para ele. Tanto é que Daniel, lá no finalzinho, Deus mostra para ele o final de todas as coisas. Ele vai tendo experiências maiores com Deus, conforme ele vai ficando mais adulto, ele vai crescendo, ele vai tendo experiências maiores com Deus. Ele não parou, não. Ele não estacionou, não. Ele continuou tendo experiências extraordinárias com Deus. Quanto mais idade ele tinha, mais ele ia tendo. Agora, irmão, você está aí parado? Não está fazendo mais nada? Está estudando mais nada? Não está lendo mais livro nenhum? Não está fazendo mais nada na obra de Deus? Que negócio é esse? Nós somos chamados hoje para a gente vir e ter uma nova experiência da graça de Deus na idade que a gente tem hoje, irmão. A idade que a gente tem hoje, irmão. Sabe o que eu espero da parte de Deus para o ano de 2024? É que Deus se revele mais para a minha vida. E eu sei que eu vou ter mais revelações de Deus no ano de 2024, Sérgio. Porque eu já sentei no coração. Que eu vou ler, eu vou estudar mais, eu vou meditar mais, eu vou ler mais livros. Eu sei disso, eu já me conheço, irmão. A cada ano que passa, eu tenho esse privilégio. Eu estou numa ascendente desde quando eu aceitei Jesus como meu único, suficiente Salvador. Pode ser que o corpo não aguente. Vai ficando cansado. Mas, irmãos, de conhecimento da palavra de Deus, Helena, eu vou aumentando cada vez mais e mais. E eu já tenho certeza que o negócio vai ser melhor, vai ser bom, Deus vai mostrar, Deus vai revelar coisas, eu vou aprender coisas extraordinárias da parte de Deus, e eu vou atrás, eu vou fazer por onde? Eu vou fazer por onde? Eu já tenho os livros que eu vou ler, eu já tenho os evangelhos que eu vou ler, eu já tenho o Novo Testamento que eu vou ler no ano de 2024. Eu vou começar o ano de 2024 já com um propósito no coração, Mateus, Marcos, Lucas e João, e vou até Apocalipse, e vou estudando, e vou lendo livros. Já tenho os livros separados, que eu vou ler o ano que vem, e Deus já vai falar comigo. Pronto, já tem a escola bíblica que nós estamos preparando aqui já, para o ano que vem a escola bíblica. Nós já estamos preparando a nossa escola de líderes aqui, que a gente vai estudar o ano que vem, 5 reuniões. A gente já está preparando isso daí para a gente aprender a palavra de Deus. Está vendo? Eu estou já meio na expectativa que no ano de 2024 eu vou crescer um pouquinho mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem gente que está sonhando em 2024 um carro novo. Tem gente que está sonhando em 2024 com uma casa nova. Um guarda-roupa novo. Roupa nova.
Não é o conjunto roupa nova, roupa mesmo. Roupa nova, os mais velhos entendem o que eu estou falando. Roupa nova. Tem gente que está, não, só estou esperando agora a morte. Eu sou o sangue de Jesus, irmão. Eu não. Eu estou querendo aprender mais de Deus. Sou o sangue do Cordeiro, irmão. Qual é a sua expectativa para o ano de 2024? É só material? Irmão, o material Deus vai dar para a gente, irmão. Comece a buscar Ele, comece a estudar a palavra dEle, comece a glorificá-lo, a exaltá-lo e agradecer a Deus por tudo aquilo que você tem. Você vai ver que Deus aumenta vai abençoar a sua vida. Se você for um homem, uma mulher grato por tudo aquilo que você tem hoje. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que eu tenho. Glória ao teu santo nome. Pare de murmurar, pare de reclamar. Ô vida desgraçada, ô vida severina. Para de reclamar, irmão. Glorifique a Deus, irmão. Glorifique a Deus. Tribulação todo mundo tem, irmão. Dificuldade todo mundo tem. O que Deus quer, procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que glorifiquem a Ele. Glória ao teu nome, Senhor. É assim, irmão. Deus está procurando a gente assim. Meu Deus do céu. Então, nesse tempo aqui, irmãos, os pastores têm que aprender a palavra de Deus. E eles têm que manter firme a palavra, conhecer a palavra de Deus. Segundo tópico, os pastores devem ser homens de convicção bíblica. O que significa isso daqui, irmãos? Ele tem que ser dedicado a. De um pastor, exige-se não apenas aprender, mas zelo pela doutrina pura. E nunca se afastar dela. Ter convicções fortes, que fluem de primeira qualidade na sua vida. Deixa eu contar para vocês uma boa essa semana, que aconteceu um negócio comigo. Uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, da igreja adventista, me encontrou essa semana e disse para mim assim: graças a Deus, e que eu estou acreditando no Espiritismo. Nossa, a hora que ela falou para mim isso, Robson, eu virei, que eu tenho convicção, virei para ela na hora e já falei o seguinte: olha, o Espiritismo é a magia do engano. O Espiritismo é a magia do engano. Não deixei ela nem continuar falando. Você está errada. Você está errada. Porque eu tenho convicção. Eu sei, eu vim do Espiritismo, eu sei o que eu estou dizendo. E eu sei pela palavra de Deus também. Não é só pelo fato de conhecer de cátedra, ter vindo do Espiritismo, mas conheço pela palavra de Deus também. Na hora, eu não titubeei não, Robson. Você está errada. Ai, cada um tem a sua forma de pensar. Tudo bem, você tem a sua forma de pensar, eu tenho a minha forma de pensar, mas você está errada. Foi isso. Acabou a conversa. Não, tem que engolir? Quem falou que eu tenho que engolir? Você está errado. Eu tenho convicções. Hoje não, irmão. Hoje a gente quer ser politicamente correto. Politicamente correto com o filho, politicamente correto com o irmão, politicamente correto com o patrão, politicamente correto com as pessoas, politicamente correto com todo mundo. Que é isso? Você tem convicções na sua vida. E essas convicções você não pode abrir mão. Quem é crente em Cristo Jesus tem convicções corretas e não abre mão das suas convicções. Não pode ter convicção não, irmão. E aí, irmãos, olha só. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você entende que as doutrinas são essenciais. E você vê, irmãos, que hoje, quanto mais você estuda, você vai vendo quanto o diabo está aí mandando mensagens, informações, produzindo doutrinas heréticas, produzindo, irmãos, coisas do nosso meio, pensamentos, ideias, irmãos, que vão totalmente contrário à palavra de Deus. De vez em quando a gente está lendo alguns livros,
E eu li um livro, o livro dos mártires, é o livro de Fox. Ele diz o seguinte, que em alguns lugares é horrível, pois descreve a tortura e execução, muitas vezes queimando homens vivos, mulheres e crianças que se recusam a negar o Evangelho. Se nós não negarmos o Evangelho, nós seremos desprezados pelos nossos amigos e pelos nossos parentes. Os amigos de trabalho, os nossos parentes. Sabe a primeira coisa que eles falam? Você é fanático. Você é fanático, você está bitolado. É isso aí. Vocês estão enganados. Vocês já estão ficando bitolados. Vão atrás desse pastor lá, louco, lá que vocês têm na igreja. Eles estão falando isso para nós hoje, os amigos de trabalho. Cada um tem a sua ideia, cada um tem o seu pensamento. Tudo é relativo. A gente estudou tempos atrás aqui na igreja. Hoje tudo é relativo. Quem disse que a sua verdade é verdade? A minha verdade não é verdade, não. A minha verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Quer você goste ou quer eu não goste, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, irmão. Ela está acima do meu achismo e ela está acima do seu achismo. A palavra de Deus é a verdade. E a gente fica com ela. John Bunyan, na época, John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, ele passou 12 anos na prisão. Nessa época ele escreveu O Peregrino. Por quê? Porque na sua época, Robson, tinha que ter uma licença para pregar o Evangelho. E ele não tirou essa licença para pregar o Evangelho, porque ele pregava em qualquer lugar. Ele pregava. E outra, quando você tirava a licença, tinha coisas que você podia pregar, tinha coisas que você não podia pregar. Aí ele falou que essa coisa, eu não vou pegar essa licença coisa nenhuma, eu vou pregar sem licença. Ele foi para a cadeia, 12 anos. Gente, e ele tinha uma filha cega, Sérgio. O fato dele ter a filha cega era como se fosse, ele sentia, ele estava na prisão, é como se arrancasse a pele dele com pinças. Ele sentia muita dor. Não pelo fato de ele estar na prisão, mas que ele não podia cuidar da filha dele de 12 anos. Mas ele não deixou de ir para a prisão. Porque ele queria ter liberdade de pregar a palavra de Deus. Aonde Deus inspirasse ele para pregar a palavra de Deus, ele queria ir. Sabe qual é o grande problema nosso hoje? Paulo diz assim. Diz que Paulo ele escreve para a igreja de Corinto e ele cita um texto que eu acho muito bonito. Paulo disse assim, eu amo vocês, a igreja de Cristo, eu vos amo cada vez mais. Eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, amando-vos cada vez mais, sabendo que sou menos amado. Porque toda vez que eu pregar contra o pecado, contra o erro da sua vida, cada vez menos você vai me amar. Cada vez menos você vai gostar da igreja. Cada vez menos você vai querer vir no culto. Cada vez menos. Bom, Paulo escreveu. Paulo falou para a igreja de Corinto isso. Que ele sabia que ele não seria amado pela igreja, mas ele ia amar cada vez mais. Mas tem uma coisa, ele colocou no coração, eu vou me gastar e eu me deixarei gastar. Porque uma coisa é você se gastar, outra coisa é você se deixar gastar. É todo mundo arrumar compromisso para a gente ficar atrapalhado, enrolado na nossa agenda. Sérgio, eu me gastarei e me deixarei gastar. Tem gente que não entende isso. Tem gente que não entende isso. É absurdo, né? Você se deixar gastar pela obra de Deus. Tem gente que quer ter hoje o conforto, quer servir a Deus
Só que não pode mexer com o seu conforto. Não pode mexer com o seu horário. Não pode mexer com o seu descanso. Não pode mexer com nada na sua vida. Se falar de jejuar, meu Deus, tá tremedeira. Falar de orar, o sangue de Jesus tem poder. Falar de evangelizar, Sérgio, nesse sol desgraçado. Os testemunhos de Jeová é com sol ou sem sol, eles estão lá. Pelo erro. E nós pela verdade. Tem sombrinha, irmão? Tem guarda-chuva. Tem boné. Vai para a rua. Não tem problema nenhum. Gente, eu me gastarei e me deixarei gastar, amando-vos cada vez mais, sabendo que sou menos amado. Que coisa, né? Esse texto eu acho ele muito forte. Eu acho que é demais para nós. O pastor, aquele que quer servir a Deus. Vamos lá. Outra coisa, no século III, existe um pastor chamado Atanásio de Alexandria, que ele enfrentou fortemente a heresia ariana. O que é o ariano? O que Ário defendia? Ário, ele levantou uma época na igreja dizendo o seguinte, que não existe a trindade. E o Atanásio defendeu que existe a trindade. E graças a Deus por essa defesa de Atanásio, que nós estamos aqui hoje acreditando em Deus Pai, Deus Filho e no Deus Espírito Santo. E nós estamos aqui acreditando. Por causa da defesa desse homem. Mas foi uma defesa ferrenha. Foi uma defesa, uma luta para defender contra Ário que se levantou naquela época. Eu acho interessante. E ele foi forçado ao exílio 7 vezes diferente. Mas sabe o que aconteceu com Atanásio? Ele ficou na verdade. E graças a Deus por esses homens, irmãos, são extraordinários. Pastores devem ser homens de convicção bíblica. Então, o que nós precisamos ser firmes? Precisamos ser firmes e inabaláveis sobre os fundamentos da fé, mas precisamos de sabedoria e discernimento sobre onde e quando lutar pela fé. Por quê, irmãos? Porque de vez em quando, algumas pessoas se levantam. Vou te dar um exemplo. Igreja Voz da Verdade. Vocês gostam do hino da Voz da Verdade. Eu chego aqui segunda-feira, a irmã está cantando o hino do Voz da Verdade. Eu estou ali, ouvindo lá. E louvado seja o nome do Senhor. E eu lá no meu carro, eu ouço o hino do Voz da Verdade. Não é só você não. Alguns prestam. A Voz da Verdade não acredita como nós acreditamos. Eles são unicistas. O que eles acreditam? Que só existe uma pessoa. Só existe uma pessoa. Uma só. Que ele foi o Deus do Antigo Testamento. Ele é o Jesus do Novo Testamento. E que ele é o Espírito Santo agora que está aqui. É a mesma pessoa. Nós não. Nós acreditamos que existem 3 pessoas. 3 pessoas. Vamos, pensa no batismo nas águas em Mateus. Jesus está chegando lá para ser batizado nas águas. Jesus está chegando para ser batizado nas águas. E ele está entrando na água, João Batista está lá para batizar. O céu abre, uma voz do céu diz assim: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O pai falando. Jesus está onde? Dentro da água. Aí João escreve o seguinte, Mateus escreve: e eu vi o Espírito Santo vindo sobre ele em forma corpórea de pomba. Ué, o pai falou, Jesus está dentro da água e o Espírito Santo veio sobre ele. A Trindade. Como é que agora a igreja, a Voz da Verdade? E vou contar uma boa para vocês. A igreja, a Voz da Verdade cresceu
dentro da Assembleia de Deus. Nesse país inteiro. Graças a Deus que eu tive um pastor chamado Natanael Rinaldi, que nós da mocidade cantávamos da Voz da Verdade. Um dia ele chegou para nós e falou o seguinte: a partir de hoje eu não quero que vocês cantem mais hinos da Voz da Verdade. A gente ficou louco. Mas por quê? Cada hino um mais bonito do que o outro. Então eu vou ensinar para vocês o que é que eles pregam, o que é que eles ensinam. Desde aquela época, quando eu tinha 18 anos de idade, Sérgio, eu fui vacinado. Eu ouço, mas eu sei discernir. Eu não vou lá na igreja da Voz da Verdade. Eu não vou lá assistir show do Voz da Verdade. Eu não vou lá na igreja deles. Aí, porque eles são unicistas. Aí sabe o que acontece? O pastor traz para a igreja e deixa a igreja confundida. O próprio pastor da igreja, que dirige o rebanho hoje, para o senhor, está ajudando o pastor, que está na frente, ele deixa os crentes confundidos. Olha que coisa. Se chegarem um dia aqui e forem cantar o hino do Voz da Verdade, alguém veio de fora, vocês cantarem, alguém cantar o hino do Voz da Verdade, gente, não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Mas nós não aceitamos a doutrina deles. Nós falamos que eles são hereges. Nós falamos que eles não são. São hereges. Está aí os adventistas do sétimo dia hoje. Está todo mundo gostando do adventista do sétimo dia. A gente gosta do pastor lá, do Rodrigo Silva, tudo. Mas a igreja adventista do sétimo dia é uma seita. Acabou. A gente pode gostar do Rodrigo Silva. A hora que eles falam da Ellen White, a gente deleta essa palavra. Só que não é todo mundo que tem esse discernimento. Não é todo mundo que tem essa habilidade, Sérgio. Por isso que a gente não insiste que as pessoas leiam, para não serem enganadas. Você vai ficar com dúvida. Sobre o sábado. Tem que guardar o sábado? Nós não somos aqueles que guardamos o sábado. Não, deu Ellen White. Para eles, ela tem a mesma inspiração da palavra de Deus, é o Ellen Golden White aqui. É ela que interpreta a Bíblia. Que negócio é esse? Se para nós é só Jesus e só a palavra de Deus, só a Bíblia. Só a Bíblia. Para que outro livro? Alguém que interprete. A gente lê livros de escritores que comentam textos bíblicos, mas eles não falam que eles estão em pé de igualdade com a Bíblia e só eles sabem interpretar a Bíblia. Não. De vez em quando eu vejo pessoas lendo livros de hereges. Quando eu era mais jovem, as pessoas compravam o livro do Kenneth Hagin, que é da Teologia da Prosperidade. Kenneth Copeland, que é o pai da Teologia da Prosperidade. E na nossa igreja, irmão, todo mundo gostava de ler esse tipo de livro. Até o dia que nós fomos orientados. Até o dia que a gente começou a estudar a palavra de Deus. E a gente viu que aqueles camaradas lá, eles tinham um ensino totalmente errôneo da palavra de Deus para nós. E nós somos contra o ensino deles. E hoje em dia a gente tem que tomar cuidado nos livros que a gente vai ler. O autor que você vai ler. Tudo bem que tem que tomar muito cuidado com o autor que você vai ler. Antes de você comprar um livro, pesquise, pergunte para nós. Fale conosco. Não custa nada, pergunte para um irmão. Pode ser que o irmão também nem saiba nada, né? Ele vai falar para você só o sangue do Cordeiro, Jesus. Mas, graças a Deus, aqui eu acho que não. Aí você está ralado. Mas muita gente aqui, graças a Deus, sabe discernir. Gente, tem que tomar muito cuidado, sabe por quê? Uma gota de veneno mata a gente. Não é muito veneno que vai matar a gente espiritualmente, mas é uma gotinha de veneno que vai deixar a gente perturbado. E eu já vi muita gente sair da igreja e estar perturbado. Eu tenho gente que eu conheço, que foi obreiro meu hoje aqui, que está perturbado. Perturbado, sua mente está perturbada. Muita gente, muitas pessoas afastadas, confusas no Evangelho, que está ouvindo tanta coisa, meu Deus do céu. Mas nós que somos pastores, outra coisa, existe uma lista exaustiva de coisas que a gente deve conhecer, irmãos. Uma delas é a natureza trinitária de Deus.
que Deus é três. Ok? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A divindade e a humanidade de Jesus Cristo. Você tem que acreditar que Jesus, ele era Deus, a sua deidade, a sua divindade, e Jesus também era humano, a humanidade de Jesus. A sua expiação substitutiva na cruz. Jesus morreu em meu lugar e em seu lugar na cruz do Calvário. Ele nos substituiu. Aquela cruz era para mim e para você, era o nosso lugar. Mas Jesus lá morreu pelos meus e pelos seus pecados, pelos nossos pecados. A salvação é pela graça, somente através da fé, somente em Cristo. Como é que eu obtenho salvação? É fazendo agora no final do ano, sendo imbuído do espírito natalino, né? Dando cesta básica para os outros, comprando presente para as criancinhas, comprando uma camisa para o pastor. Não, você não vai ser salvo por causa disso. Salvação é só pela fé em Cristo Jesus. Salvação é só pela fé na pessoa bendita de Jesus. A salvação não é pelas obras. A salvação não é pela igreja. Igreja nenhuma salva. Quem salva é Jesus. Por isso, quando você for numa igreja e a igreja não falar de Jesus, saia dela. Tem uma igreja na televisão que não fala de Jesus. Venha para cá e sua vida vai mudar. Aí você pega os testemunhos lá da igreja. Quando eu vim para cá, eu estava no fundo do poço. Mas quando eu comecei a frequentar essa igreja aqui, na Fogueira Santa, você já até sabe o que eu estou falando. A minha vida mudou quando eu vim para essa igreja. Nenhuma igreja salva. Quem salva é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Tudo bem, gente? Meu Deus do céu. Você tem que acreditar nisso, são doutrinas fundamentais. Outra coisa, a inspiração, a autoridade e veracidade das Escrituras. Tudo que está escrito aqui é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu vou no culto hoje para Deus falar comigo. Para com essa conversa fiada. Abra a Bíblia e Deus vai falar com você. Eu sei que Deus fala também aqui no culto, que a gente prega a palavra de Deus. Mas você quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus para nós. Tudo bem, gente? Aí os amigos dizem assim para nós, papel aceita tudo. Papel aceita tudo? Quando você compra um remédio, você lê aquela bula, você acredita na bula? Acredita, né? É por isso que você comprou um remédio, né? Você acredita naquela bula? Na bula você acredita. Mas papel não aceita tudo? Você não falou que papel não aceita tudo? Que conversa fiada é essa? Não, a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Tá? Então nós acreditamos na inspiração, autoridade e veracidade das Escrituras. Não tem um pastor que chegou esses dias aí na internet e falou que a Bíblia tem que ser reescrita? A Bíblia tem que ser reescrita. Gente, ela sabe por que ele falou isso aqui? Porque ele está pensando no LGBT. Porque a igreja está frequentando um monte de homossexuais, casais de homossexuais. E como é que ele vai agora abrir a Bíblia e ler os textos contra a homossexualidade na Bíblia, sendo que ele tem casais homossexuais na Bíblia? Tem que ser uma Bíblia nova. Tem que ser uma Bíblia reescrita. Porque como é que você vai ter gente desse tipo dentro da igreja? Nós amamos o homossexual, mas nós não amamos o pecado que ele comete. A pessoa a gente ama. Pode vir quem quiser. Pode entrar aqui nessa igreja, pode entrar nas nossas igrejas. Uma pessoa que tem a prática sexual. Mas a partir do momento que ele tem que entregar a sua vida para Jesus e mudar de vida. Acabou, irmão. Abandonar o pecado. É pecado. É pecado e acabou, irmão. Maravilha, irmão. Meu Deus do céu, hein? Vamos lá, outra coisa. A ressurreição corporal de Jesus. Pastores têm que ter essa convicção, irmão. Convicção bíblica. Isso é convicção,
Pastor ele tem que ter essa convicção na ressurreição corporal de Jesus. Que Jesus ressuscitou corporalmente, gente. E hoje está à direita de Deus, irmãos. Intercedendo por nós. Tem gente que não acredita mais na ressurreição de Jesus. Por isso que eu falei para você que eu vou daqui uns dias bater nessa tecla sobre ressurreição. Porque as pessoas não acreditam mais na ressurreição. E nós temos que acreditar, nós que pregamos, pastores, tem que acreditar. Outra coisa, na sua ascensão ao céu, que ele subiu ao céu, que ele foi embora para o céu. E outra, que ele vai voltar, a segunda vinda física para julgar a terra. Física, não é invisível. Sabe o que os grupos de seitas dizem? Sabe o que os adventistas dizem? Que Jesus já voltou, mas voltou espiritualmente. A gente não está enxergando ele. Aí é fácil. Nós não acreditamos assim, nós acreditamos na sua vinda física. E ele vai colocar o seu trono lá em Jerusalém. Ele vai colocar o seu trono lá e vai governar o mundo de lá, irmãos. Amém, queridos? Pastores têm que ter essa convicção. Tem pastores que já perdeu essa convicção na sua vida. Olha, a gente não pode perder isso daqui, gente, pelo amor de Deus. Por isso que a lista, irmãos, de pastores é exaustiva. Meu Deus do céu, a gente tem que lutar contra isso. Outra coisa, irmãos, a gente não conhece essas coisas, irmãos, mas a gente, quer ver? Precisamos lutar pela verdade em amor. A gente não sai acusando as pessoas, não sai brigando com as pessoas, mas a gente faz com amor. A gente, irmão, tem um sentimento de amor. A gente não está aqui brigando para ganhar o debate. A gente está aqui para amar as pessoas, para abrir o entendimento das pessoas, e a gente deve amá-los, irmãos, porque eles estão errados nos seus pensamentos, irmãos. 3. Os pastores devem ser homens de obediência bíblica. Meu Deus do céu! Sérgio, o que adianta a gente conhecer a Bíblia, mas a gente não é obediente à Bíblia? A gente é desobediente à palavra de Deus. Pastores conhecem, ensinam a Bíblia, mas são desobedientes. Que negócio é esse, irmãos? É uma hipocrisia. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu acho que vocês devem seguir a palavra de Deus, mas não devem me seguir não, viu? Ué, que raio que é isso? Isso é hipocrisia. Por quê? Eu posso viver a vida do jeito que eu quero, vocês não olhem para mim não, viu? Vocês olhem para Jesus, tá? Opa! Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de... Bom, quem está na frente tem que ser modelo e exemplo para os fiéis. Tem que ser modelo e exemplo para os fiéis. Queira ou não queira, irmão, nós somos modelo e nós somos exemplos. E exemplos para serem seguidos. Poxa vida, que negócio é esse? Agora eu quero que eu ensino para vocês cumprirem a palavra de Deus. E eu mesmo não cumpro? Isso é uma hipocrisia da minha parte. Muita gente aí, irmão, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Muita gente liderando igreja desse jeito. Muita gente liderando igreja desse jeito, cara enrolado. Pastores com relacionamentos abusivos. Relacionamentos abusivos na sua liderança. Aqui quem manda sou eu, você tem que fazer o que eu mando. Abusivo com a família, abusivo com a igreja. Relacionamentos abusivos. Lotado de gente assim. Irmão, ai daquele. Irmão, você tem que obedecer. Se você não obedecer o seu pastor, seu nome vai para o caldeirão do demo. Pelo amor de Deus, irmão. O que é isso, irmão? Eu sei que nós temos que respeitar a liderança. Mas uma liderança que é séria, uma liderança que é comprometida com a palavra de Deus.
uma liderança que dê exemplo. Uma liderança que está totalmente errada, não temos que seguir coisa nenhuma, irmão. Você tem cabeça, você é um homem e uma mulher inteligente para saber discernir. Bom, esse cara aqui não vai me levar a lugar nenhum. Esse cara não vai edificar minha vida. Eu vou ficar mais um ano aqui nessa igreja e não vou aprender nada, não vou crescer nada, não vou nem evoluir. Deus me livre, sai desse lugar. Se você ficar aqui num lugar que você não cresça, mas o que eu tenho ouvido aqui, o cântico que eu ouço aqui, a palavra que eu ouço aqui, todo mundo que se levanta, graças a Deus que a gente está crescendo, graças a Deus que a gente está aprendendo mais, graças a Deus que Cristo está sendo formado dentro da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós estamos crescendo, irmão. Agora, se vocês não estivessem crescendo aqui, vocês têm inteligência, irmão, para cair fora. Para procurar outro lugar, onde você seja edificado, onde tem um pasto verdejante, águas tranquilas que refrigeram a tua alma. Poxa vida, tem tantos lugares aí, pastores não são dedicados à palavra de Deus. Porque, irmãos, devem ser homens de obediência bíblica. João Calvino escreveu assim, olha o que ele escreveu, João Calvino, dos pais da igreja. Ele disse sobre os pastores: pois seria melhor se eles quebrassem o pescoço enquanto subiam no púlpito, do que não estarem dispostos a ser os primeiros a andar através de Deus e viva pacificamente com seus vizinhos, demonstrando que eles são as ovelhas do rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que os pastores, os pescoços dele fossem quebrados quando eles subissem no púlpito, porque a vida deles estava diferente daquilo que eles estavam pregando. Eles não viviam bem com ninguém, mas queria que vocês vivessem bem entre vocês. Ó, e hoje não é assim? Hoje é assim, irmão. Não dão exemplo nenhum. Pastores que não dão exemplo nenhum. Vocês têm que observar isso mesmo. Vocês têm que ver isso daí. Todos nós temos que observar isso daqui. Nós temos que ser exemplo dos fiéis. Quarto, rapidinho que eu quero terminar. Os pastores devem ser homens de exortação bíblica. Exortar. Ó, ele diz aí. Eles devem ser capazes de exortar na sã doutrina. Sabe o que é sã doutrina? Significa saudável. A palavra sã doutrina, dessa palavra sã, é que se origina a palavra higiênico. A palavra higiênico vem dessa palavra sã. Olha só, a doutrina sólida visa e resulta em saúde espiritual. Não se concentra em mitos judaicos ou mandamentos de homens, mas vocês estão sendo exortados pela palavra de Deus, não é pela minha cabeça, não é por achismos, não é por modinhas que a gente vê nas outras igrejas, mas a gente está sendo aqui exortado pela sã doutrina, pela palavra de Deus. E não tem gente que vai subir aqui para pregar a palavra de Deus, ele lê um versículo e depois não prega mais nada da Bíblia. Ele conta dele, ele conta de tudo, ele conta história, ele conta tanta coisa, mas não conta nada da palavra de Deus. Ó, não exortou a gente na sã doutrina. E os crentes ainda chegam e falam o seguinte: nosso culto foi demais hoje. O culto foi maravilhoso. Sabe por quê? Você gostou do testemunho, você gostou da brincadeira que você riu, você gostou da piadinha que ele contou, mas aí você pergunta assim: o que ele ensinou de sã doutrina para nós? O que ele ensinou da Bíblia para a gente? Nada. Faça uma análise toda vez que eu pregar. Não faça isso no do Sérgio, não faça isso no do Zé, mas faça na minha. Dos irmãos. Faça essa análise. Nos sermões que eu faço. Nos ensinos que eu dou. Ó, eu estou trazendo um negócio aqui que é contra mim. É fazendo com que você seja crítico daquilo que eu ensino, daquilo que eu prego. Não é? Eu não estou produzindo algo contra a minha própria pessoa. Só que eu estou ensinando a Bíblia, irmão. Paulo mandou a gente ser assim. Eu tenho que me esmerar nisso daqui. Quinto, os obreiros devem ser homens de coragem bíblica para enfrentar o erro. Não deve titubear diante do erro. Coragem bíblica.
Tem homens que não têm coragem bíblica, sabe o que é a palavra de Deus, sabe o que é a verdade da palavra de Deus. Interessante. Calvino disse, o pastor deve ter duas vozes, uma para reunir as ovelhas e outra outra por afastar e afastar lobos e ladrões. Os líderes precisam ter uma voz que encoraje e uma voz que repreenda. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para pregar a palavra de Deus. O homem hoje de Deus tem que ter para enfrentar o erro. O que mais a gente vê hoje é o erro. Tem um monte de gente fora da igreja, tem um monte de gente desviada na nossa família, nos nossos familiares, nos nossos amigos do trabalho, tudo que a gente vai em qualquer lugar. Num comércio, em qualquer lugar. Opa, tem um crente fora da igreja. E o cara está errado com a vida dele. E a gente tem que ter coragem para enfrentar o erro das pessoas. Mas eu digo para vocês, a gente está vivendo politicamente correto. Irmã, tenha coragem para falar para o seu marido que ele está errado. Irmão, tenha coragem para falar para sua mulher que ele está errado. Pais, tenham coragem para falar para os seus filhos que eles estão errados. Você está errado. E eu estou orando por você. E Jesus vai tocar no seu coração. Já que eu falo, não está resolvendo, eu vou recorrer à instância superior. Vou falar com o eterno Deus, que Ele consegue resolver o problema. Porque eu já falei, eu já repliquei, já estou cansado de falar, e eles mandam eu virar o disco, mas eu vou continuar falando. Aí eu falo com o eterno. Que o eterno sabe resolver o negócio certinho. Sabe fazer direitinho. Amém, queridos? Então é isso daqui. Nossa conclusão. Irmãos, nós, pastores, devemos ser homens piedosos que se apegam firmemente e ousadamente e ensinam a palavra de Deus, da verdade. Eu posso encorajar facilmente a igreja a ler a palavra de Deus, a ter sucesso na vida. Mas se eu não expô-la corretamente, todo o conselho de Deus, vocês serão alvos fáceis nos últimos dias desses ventos, de tudo aquilo que vai ocorrer no mundo aí, que vai vir numa escalada violenta. Vai vir coisas que vai vir numa escalada violenta daqui para frente. Vai vir coisas, a gente vai ouvir de notícias, a gente vai ouvir de guerras, a gente vai ouvir de catástrofes, a gente vai começar a ouvir numa escalada muito maior. Você sabe que nós somos blindados. A imprensa brasileira, a notícia, a mídia, Instagram, televisão, TikTok, todas essas redes sociais, elas são blindadas das informações que acontecem no mundo. Não pode. Uma catástrofe está acontecendo lá na Sibéria, não pode ser vincular aqui no Brasil. Então não vai ser vinculado. Você só vai ver essa notícia se você tiver um veículo internacional. Ou se você acompanhar uma pessoa que lê os veículos internacionais. Não tem informações aqui no Brasil. Você não ouve falar. Eu estou dizendo para vocês, já tem uma nova epidemia que está aí no mundo, está na Índia, está na Inglaterra, está na Bélgica, já está em 11 estados americanos, já está chegando no Chile, e daqui a pouco vai vir para o Brasil. É uma epidemia que está atacando o pulmão das crianças de 5 até 15 anos de idade. 5 a 15 anos de idade. Está aí, está no mundo. Não chega a notícia no Brasil. Não chega, é proibido. O Ministério, o governo brasileiro já conversou com todas as imprensas. Não é para divulgar no Brasil. Vocês vão ver depois do carnaval. Que vai vir gente do mundo inteiro para o carnaval. Aí vocês vão ver. Quem está na área de medicina, não sei se já está ouvindo falar, que isso aí está ocorrendo no mundo. É só acompanhar. Eu tenho as pessoas certas que eu ouço. Eu tenho as pessoas certas que eu ouço todo dia. Que estão alarmando. Daqui a pouco vai ter problema de internet. O dia que isso aqui acabar, irmão, a gente não faz mais nada na vida. A gente não arranca dinheiro, porque o dinheiro daqui a pouco não vai ter mais dinheiro em papel. A gente não vai arrumar dinheiro. A gente não consegue fazer mais nada.
O dia que a internet não tiver WhatsApp, não tiver internet, você vai ver o que vai acontecer no nosso país, no mundo. Dias atrás, metade da Austrália estava sem internet. Semana passada, teve um país, eu vou esquecer o nome aqui agora, o país inteirinho ficou sem internet. A gente nem fica sabendo aqui no Brasil. A gente não fica nem sabendo. Nós estamos aí, Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. E o diabo não quer que a gente tenha conhecimento disso daí. Mas Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nós temos a obrigação de ensinar a palavra de Deus nesses últimos dias. Amém, queridos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.